Vamos, Brasil! WhatsApp liberado 964450532, mas agora nós vamos falar de tendências de cabelo. Nós vamos entender tudo com o Arthur Tavares, que é hairstyle, e veio aqui para dar dicas, contar as novidades. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre cabelos? É a tendência do momento. Hot Towel. Nós vamos estar falando sobre a tendência que a maioria das celebridades estão utilizando, que é o Hot Towel, na verdade, ele é uma mistura de dois tons de marrom e caramelo com alto contraste. Então, para quem tem as sobrancelhas mais marcadas e quer esse visual agora para o inverno, é o que há de tendência. Agora eu vou falar um pouco aqui, gente, só para vocês, como sempre. A gente gosta de falar um pouquinho do nosso convidado, então eu vou falar um pouquinho para vocês conhecerem. Hot Towel é a tendência deste inverno, quando se fala em cor de cabelo. A técnica consiste na mistura de tons marrons, caramelo, dando luz e elegância na medida certa, para mulheres que amam contrastes suaves e elegantes. Então esse maravilhoso vai explicar qualquer tom, só esses tons, qualquer tom de pele. Na realidade, É assim, feito um estudo? É feito um estudo de coloração pessoal, que na realidade hoje no mercado da beleza está muito na moda, essa questão não é moda, na verdade é uma tendência de visagismo, é trazer isso realmente. Então, respeitar a coloração pessoal. Para a mulher que não quer errar e para o profissional também que quer acertar, é importante levar em consideração a coloração da sobrancelha e a íris do olho. Você levando essas duas questões em consideração, mesmo você tendo pouco conhecimento, que é uma área muito complexa, você consegue ter um êxito maior ainda em resultado em cabelo. O que as mulheres mais gostam, hein? Tem essa coisa de acompanhar a estação? A mulherada ainda acompanha muito a estação. Sério? Acompanha bastante. A estação e também novela ainda é uma grande... Maria. A novela ainda é uma... Eu falo que não é uma ditadura de moda, mas é algo bom para profissional que a gente sempre está trazendo novo, né? A novela ela tem essa capacidade. Sim, é muito... Esse cabelo é inspirado em qual atriz? Esse cabelo a gente está inspirado na tendência que tá, né? Hot Towel. Giovanna Antonelli tá utilizando esse cabelo como a Delegada Elô, que terminou a novela agora. No domingo, a Cláudia Abreu estava com o cabelo maravilhoso, com frontal bem mais claro, com alto contraste de raiz. Quando a gente fala alto contraste, né, a gente fala a raiz um pouco mais escura, trazendo mais contorno no rosto. Então depende muito do gosto da cliente. Esse cabelo está espelhado nessas atrizes. Ali ver esse cabelo, tá todo mundo curioso, né? Querendo ver. E ele também tá somado, Nani, com o mega, que a gente colocou o mega de fita para preencher ponta, porque ela tem um cabelo longo já, mas é bem fininho, bem ralinho. Então nem sempre a gente só usa também o artifício do mega só para alongar, também para preencher ponta ou até para volumizar quem tem pouco volume de fio. E o mega hoje é vida, né? O mega é maravilhoso. Coloca um tempo, tira. Eu mesmo, outro dia tava com meu cabelo curto, tá aqui, ó. Tá maravilhoso, inclusive, seu cabelo. Ó. Isabel Rodrigues, beijo maravilhosa. Amém. Parabéns, Isabel. Aí já tiro logo, cansei, ó. Lá tá o meu. Coloquei um pouco maior. É isso aí. Mulher gosta, eu falo que é a mulher do futuro. A mulher do futuro, ela corta, a mulher do futuro, quando ela quer, ela alonga. O dia que eu tô cansada, eu falei, quero tiro, vou descansar um tempo. Mulher moderna. Quero cabelo comprido, deixa crescer mais. É exatamente isso. Dá essa facilidade, né? Porque você pode pegar um com que seja já iluminado, né? Que seja mais claro. O exemplo, o mega, às vezes, você não tá afim de usar descoloração. No seu, No caso, você quer deixar ele mais claro na ponta, você consegue. Você quer clarear um todo, você consegue. Você quer aumentar volume, você quer diminuir volume. Hoje o mega é algo que tá, a gente fala popular no bom sentido. Hoje tem uma gama de técnicas e informações aí riquíssimas do mega, né? É importante sempre entender que quando você vai trabalhar com mega, é lavar a cabeça, as pessoas têm uma tendência de... É horrível falar isso, Nani, mas as pessoas não lavam a cabeça. Sério? Por medo. E a gente tem muito problema de cabelos embaraçados, problemas de perda, e aí acaba tendo uma negativa do mega por conta disso. Lavem o cabelo, mulherada, faz bem. Lavem, hidratem, escovem, vá no salão. Você vai mostrar pra gente aqui Vamos mostrar, vamos agora. Posso ir lá? Vamos lá. Podemos ir lá? Podemos? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, conhecer as tendências. Aqui na modelo Renata, ela estava com o cabelo preto azulado. E é uma tendência, é uma técnica bacana para quem está querendo sair da coloração muito escura sem detonar o cabelo, né? Então aqui no caso, pessoal... O que foi feito? Aqui a gente fez uma prévia, uma descoloração total para alinhar esse tom mais amarronzado. Depois eu criei um alto contraste aqui nessa área da raiz dela. Nota-se que eu criei o contraste e trouxe, após isso, o efeito de luz, que ele vem no tom em caramelo. Então, o marrom a gente trouxe ao fundo, né? A gente trouxe esse tom amarronzado no fundo e o caramelo a gente trouxe para somar.
O contraste na raiz, em alguns pontos que tá mais escuros, é justamente para não tirar a força da personalidade que ela precisa, porque ela tem um médio contraste na sobrancelha. Então, levando isso em consideração, é importante ter o ponto escuro. E ele vai em outros tons também? Ele pode ser feito em outros tons, mas Ah. aí ele já não entra na técnica de hot toffe, ele já entra na técnica blonde, que é a técnica que já está mais puxada pro teu cabelo, inclusive, Nani, que é uma técnica também que tá aí. Jennifer Lopez usa muito isso, a técnica Vai blonde. mesclando as cores, né? É, e fica maravilhoso. Esse aqui eu amei. Vou mostrar aqui atrás. Pode virar. Vou virar aqui para mostrar atrás, para vocês verem como ele fica aqui. E aqui ele tem um mega. A pessoa fala assim, nossa, mas tem mega? Tem um mega. Ela, inclusive, eu vou fazer aqui rapidamente, ela pode amarrar, ó. Pra vocês verem como o mega hoje traz toda essa... Mega é vida. É mida, traz toda essa comunidade, ó. Ela tem um mega aqui, ó, você nem disse. Vou abrir aqui só para ver, para você ver aqui, Mega o Nani. quê? Aquele de Ele é fita adesiva. Eu utilizo muito de fita adesiva porque ele é dermatologicamente aprovado, né? Por mulheres que têm problema de psoríase, por exemplo, que não podem estar usando, ou tem problema de queda de cabelo, esse aqui é o mais indicado. Alopécia também é uma indicação, tá? Toma mais cuidado para não ficar colocando o secador muito quente em cima, né? Na verdade, Aqui no profissional. é bom ir no profissional para não ter problema, né? Profissional. Tem que ir no profissional. Evitar pôr chapa nessa área, nessa região. Porém, você pode puxar. Eu falo que em uma briga Para que sai. esse negócio briga, o negócio é o seguinte, hein? Eu falo que em uma briga puxa e vai. O boy também pode puxar Boy, à vontade. menos também, né? Tá livre, o boy pode Tendo puxar aplique, à já vontade. avisa pro boy. Tem aplique, bem. Não, mas essa técnica pode puxar, o boy pode. Pode não, bem. Depende do boy, da constância dos encontros. Tem que virar e Sim. falar já. E Toda aqui- mulher avisa pro boy, não avisa? Sim, tem que avisar, não puxa ou não põe a mão. Nossa, o homem deve odiar, né? Eu acho que eles... Odeia. Alguns Homem odeiam, odeia, outros homem odeia, respeitam. porque vai enfiar a mão contra... Eu Estranho, tenho né? cliente que fala assim, eu falo, e ela fala, não, deixa ele pôr a mão. Eu, como assim você não deixa pôr a mão? Não, não põe a mão, não precisa pôr a mão. Põe a mão no meu cabelo, cabeleireiro. Não põe a mão. Mentira. Não, pode colocar, só Pode falar. colocar. Só saber que tem, né? Que tem o mega. E aqui o que é importante a gente analisar é o quê? Como está o efeito de luz, ó. O efeito de luz no cabelo dela tá Tá bem, lindo. tá bem equilibrado. Ó, vocês notem que aqui quando eu elevo a mão, ó, a gente tem os tons em caramelo e marrom bem mesclados, bem misturados. E o contraste que a gente tem na raiz, que é isso que é importante. Faz também a frente, né? Que justamente compõe. Às vezes a gente fala, mas é uma raiz escura. Não, a gente sabe compondo a luz e sombra. Aqui eu vou mostrar, Nani, só para o Tem um pessoal mega ver. aqui pra vocês verem. Eu tenho um gente. mega soltinho aqui, ó, para vocês verem o cabelo. Ele já está num pré-hot toffe, ó. Também que Pré-hot isso toffe. Gente, cada nome, né? Pré-hot toffe. é um pré-hot toffe Chique, aqui, tá né? bem marcado. E aí, o que é importante para a pessoa entender, ó, é um casamento que a gente faz em fita adesiva. Então, os dois são casados no couro cabeludo. E com isso faz o sanduíche entre os cabelos. Quantas vezes pode lavar por À semana? vontade. À Eu tenho vontade. cliente que Faz malha, os que faz cuidados. academia. Os cuidados é lavagem, pode hidratar e eu procuro sempre secar. Não dorme com ele molhado. Algumas pessoas têm a tendência. Não dorme com ele molhado, Vamos virar não. para mostrar a beleza Vamos dela, olhar. esse contraste. Vamos E do olhar. contraste? O Fica contraste. bonita, hein? Ela é, né? Tem... Linda, esse contraste que é maravilhoso. O que é importante a gente entender em contraste, pessoal, a gente tem que levar em consideração a sobrancelha, sempre, tá? Sempre essa região da sobrancelha, Nani, é importante a gente levar em consideração, e a íris do olho. No caso da nossa modelo aqui, ela tem um olho cor de mel. Poderia termos mais liberdade de clareamento? Sim. Porém, o que acontece? Quando a gente reduz o contraste de determinadas mulheres, a gente também muda a personalidade dela. Você sabia disso? Não. Conforme a cor do cabelo, mudamos a personalidade da mulher. Sério? Me fala então da personalidade. Vamos falar Hot rapidamente, Toffe. que é o do Hot Toffe. Dentro Vamos falar do disso, Hot vamos Toffe. falar rapidamente. Dentro da linha do Hot Toffe, que é importante a gente entender o seguinte. Mulheres com personalidade forte usam Hot Toffe. Vou explicar o porquê. Quando nós temos uma quantidade maior de cabelos escuros, nós aumentamos a força, personalidade. Toda que a pessoa que tem uma personalidade muito forte, ela tem o cabelo mais pro castanho. E isso é visagismo, isso a gente tem num estudo total. Quando nós utilizamos mais ainda desses fios escuros no meio, nós estamos automaticamente trazendo a força da personalidade dela, ela não perde. Quando nós diminuímos esse contraste, ou seja, a gente clareia essa região, a gente tem uma tendência a diminuir essa personalidade da mulher.
Para equilibrar, mulheres que têm personalidade muito forte, que trabalham em cargos que Adoça um pouco. adoçam um pouco, clareando o cabelo. Pessoas que precisam dessa força, que precisam dessa personalidade, a gente deixa essa E a essa Renata, minha tonalidade. produtora, olhando pra ela lá assim. Olha, a Nossa Renata, senhora. a Ela Renata, vai ter que colocar um blonde, Merlin ali pra amenizar, então. Não é? a Renata, na realidade, se ela quiser um dia suavizar, de repente, que ela tem realmente um ar mais sério, ela pode trazer esse efeito de clareamento só no self-light, que a gente fala que é na frente. Ameniza um pouco a braveza. Automaticamente. Ameniza muito. A braveza? Inclusive, hoje, aqui, eu espero numa próxima voltar, que aí senão a gente vai ficar muito longo, é possível até na maquiagem a gente corrigir determinados, não digo defeitos, por exemplo, rosto arredondado, a gente consegue na mecha corrigir isso. Ou a pessoa que tem pouco pescoço, tudo isso. Isso, na realidade, é a verdadeira técnica de contour. As pessoas falam que regra de contour é só clarear a frente e acabou. E não é. E essa é a cor, licença, essa é a cor que mais está usando agora? Agora, É quase um morena iluminada. na verdade, é uma variação do moreno iluminado. Mais bonito. Acaba sendo uma variação do moreno iluminado, porém ele nos dá a liberdade de trabalhar com o tom em caramelo e marrom conjuntamente. Isso que eu tô falando, fica mais bonito. Fica, não fica? 10 vezes mais bonito. Sim. Olhando assim, fica perfeito. Exato, você não Mancha, tem não é mancha. marcado, né? Fora que, para mulheres que não gostam de ter muita manutenção, tem que todo momento estar retocando raiz, também é importante. Cabelos brancos, quem tem cabelo branco, é necessário fazer o retoque, sim, dos branquinhos e escurecer eles, sim. Algumas acham que não, que luzes disfarçam, mas isso é um engano. Não, a luz disfarça só se for pro cabelo cinza. Exatamente. Né? Esse cabelo assim não tem não, como, mesmo assim não. Gente, é lindo, eu adorei. E quanto tempo para fazer este cabelo? Esse cabelo, por incrível que pareça, 4 horas. 4 horas? 4 horas e eu coloquei o mega dela em 10 minutos. É, um mega rápido. O mega rápido. E a manutenção, como que a gente faz os cuidados aqui? A manutenção do mega de 45 a 60 dias, retira-se, coloca-se a cola nova, coloca-se no lugar. O cabelo, a cada 1 mês, retornar no salão para tonalizar a cor, porque essa cor ela tem uma tendência a alaranjar, porque o cabelo, a cor desbota. Então, 1 mês, 1 mês e meio. Em casa, eu indico a mulher utilizar sempre aquele... Tem um matizador black, que ele é escuro, ele é preto mesmo, aquele matizador black. Para morena iluminada, é o melhor caminho para manter ele. O outro é o violeta, né? O violeta é para loiro, o violeta ele quebra o amarelado. Já o black, ele tem uma tendência a quebrar tons alaranjados, então ele não deixa o cabelo alaranjar. Você usando ele no black, você mantém por muito mais tempo a cor. Inclusive, uma dica até... Eu sei que se você tem a sua profissional, mas até para você não ter problema de alaranjar, use o black, você vai ver que é muito bom. É, black, gostei dessa ideia. É muito bom. Isso é bom. É muito este bom. cabelo, por exemplo, se ela quiser colocar um pouco mais de luz, Ela cabelo pode. permite, esse cabelo não permite? Permite, o Hot Toffe ainda permite mais luz. Eu só não fui tão ousado na luz com ela, porque como eu tô tirando preto e é fininho, eu não quero quebra-química. Mas, por exemplo, a Cláudia Abreu no domingo no Luciano Huck, ela tava maravilhosa e ela tava com esse frontal nela aqui, todo mais claro e bem no caramelo mesmo, bem marcado. E ela tava lindíssima. E tava no efeito californiano, inclusive. Pontas mais claras, a raiz mais escura e essa área mais... É isso que vai usar agora, a tendência? Na realidade, essa tendência, eu acho difícil ela acabar morrendo, Nani, porque dentro a raiz escura, por que o conceito da raiz escura chegou? Não é só porque a raiz escura tá na moda ou porque diminui o tempo dela de você fazer manutenção. É porque, na realidade, levando em consideração já a coloração pessoal. Exemplo, você pega aquelas atrizes, Marilyn Monroe, por exemplo, que ela tinha aquele loiro chapado. Veja ela sem maquiagem algum dia, imagina ela sem maquiagem, ela não devia ter expressão nenhuma. Porque quando você não tem contraste, automaticamente se apaga a sua expressão. Então, elas eram muito bonitas porque elas tinham muita maquiagem. Então, hoje em dia, trazer o contraste justamente para poder não perder o contorno do rosto, dá equilíbrio. É uma harmonia, né? É harmonia, é equilíbrio. E a sobrancelha, você mexe na cor? Por exemplo, se a pessoa for muito clarinha ou tiver cores diferentes? Em alguns casos, sim. Se a gente tira muito o contraste dela, ou seja, diminui essa questão do cabelo escuro, dar uma suavizada na linha da sobrancelha é extremamente importante. Porque, na realidade, dá o equilíbrio. E isso indifere do tom da pele. É importante você entender. Claro que, conforme a pele for mais quente, com a harmonia mais outonal, você vai diminuir, você não vai clarear ela tanto, você vai apenas quebrar um pouco esse escuro. Já quando a pele já entra para primavera, verão, que você já tem, ou a mesma uma pele invernal, você já consegue criar No inverno eles gostam mais dessas cores, né? No inverno entra mais esses tons outonais, cai super bem, sempre, né? No verão, e no verão já entra pro claro Califórnia, mesmo. vai colocando as pontas, tudo mais Exatamente, claro. já vai se aventurando um pouco mais na descoloração.
Tem que ser também dando um tempo e hidratando e cuidando do cabelo, né? Eu sempre falo o O corte seguinte, químico também, quando a gente sofre um corte químico, eu sofri um corte químico. o grande problema é o seguinte, as mulheres têm uma tendência a romantizar o que elas vão fazer em salão. E eu não romantizo nenhuma cliente minha, tá, Nani? É importante, quando for descolorir, entender que cabelo resseca, entender que o cabelo ele tem a descoloração dele e existe até o ponto em que você pode descolorir de forma saudável. Às vezes, para você deixar a cliente feliz, você acaba detonando o cabelo. E isso não é importante. Eu prefiro deixar o cabelo saudável, saudável. do que ele detonado. Eu já utilizo já Isso é essa linha já de descoloração saudável. Certo, tem umas imagens ali pra você comentar pra gente ver. Tá Vamos ótimo, lá? vamos lá. Ô, João. O cabelo do momento, a delegada Elô, Giovanna Antonelli, maravilhosa. Notem que ela usou mais pro marrom e um pouco menos pro caramelo. E entra já na linha do Hot Tooth. Mas olha a raiz dela, observem o alto contraste da raiz. E a luminosidade equilibrada no contorno do rosto. Maravilhoso. Esse tem um alto contraste, ele tem a raiz dele mais fechada, esse cabelo foi nosso lá no salão. Ele tem um alto contraste maior, a raiz dele você pode notar que ele é mais marcada e o comprimento e ponta já tem a mescla entre o marrom e já entrando para um tom amêndoa, aquecendo um pouco. Também, né? É bonito. Esse também tem mega, esse já entra um pouco mais na linha, lindo. Esse já entra um pouco na linha da modelo que tem aqui, com o caramelo em maior evidência. Sabe aquele clareamento um pouco mais ousado? Então a gente consegue fazer e sempre evidenciando o contraste na raiz. Deslumbrante essa cor. Tá. É lindo. Esse já para quem é adepto a cabelos mais curtinhos também é possível. Caramelo, com alto contraste raiz, mantendo o equilíbrio. Notem a sobrancelha dela, como tem uma expressão. Hoje em dia as pessoas têm muita tendência a fazer aquela micropigmentação, então a gente tem que ficar atento a esse alto contraste. Micropigmentação errada fica verde. Exatamente. Ali tem o nosso. Aí? Inclusive tem uma textura que é interessante, que eu tenho ele em crespo ali em cima, que também é possível. Não existe a textura correta para o cabelo. Você pode fazer em todas as texturas possíveis e impossíveis. É lindo, né? Fica lindo. É lindo. Você chega em tudo. Esse é um antes e depois com o Mega, no Hot Tooth também. Deslumbrante, hein? Ficou. Ela tinha uma quebra química muito severa, não Nossa estava Senhora. contente, a Igual gente o meu, fez. quando quebrou. A gente fez uma bela transformação nesse cabelo. Eles quebram o cabelo da gente todinho. Quebra, infelizmente. Aí é uma correção de mega que a gente teve, uma alopécia também. Alopécia. Essa cliente em particular, ela fez aquela cirurgia de redução do estômago, Bariátrica. a bariátrica, e ela teve muita queda de cabelo, então a gente precisou corrigir tanto volume como cor. Equilíbrio de cor. Aí, na nova novela, a maravilhosa Glória Pires tá usando uma lace, que também hoje é muita tendência utilizar essa técnica de lace, e também ela tá com Hot Tooth. Vocês podem notar, o cabelo dela tá bem pro caramelo e a raiz com alto contraste, quase um castanho, assim, no vídeo pra nós aqui, dá quase um castanho escuro até mesmo, né? Nossa, mas ficou mais bonito, E né? fica muito bonito. Ali ela tá na versão dela, acho que natural, e na outra, mas ali ela vai entrar na novela com o cabelo curtinho. É a primeira fase da novela. A primeira fase da novela, que ela tá como vilã, ela tá com esse Mas você cabelo. vê como também rejuvenesce. O cabelo é tudo. Exato. Olha como moldou o rosto dela, que deu uma transformação. Exatamente. A gente escolhendo, às vezes, a cor errada dá realmente um problema. Esse cuidado, né? A Glória Pires, ela combina muito com o tom quente. Ela fica muito bem. Mas ela quis, né? Ela quis assumir os brancos. Aí essa é uma questão opção da pessoal. opção realmente pessoal da pessoa. Mas é importante a gente entender que levar em consideração a coloração pessoal é vida para quem trabalha com imagem, principalmente. Ué, eu achei que foi maravilhosa. Eu também acho. E onde fica o salão? Eu tô em novo endereço, né? Eu tô na Rua Antigo Sul, número 181, na Penha. Agora, eu estou na Penha. Qual o nome do salão? Venham, 88 Hairstyle, na Rua Antigo Sul, número 181. Por favor, venham comigo, meu IG também, @ArthurTavares1. Aguardo vocês lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem lá a gama de cores que a gente trabalha. Vai ser um prazer atendê-los. E esse cabelo é deslumbrante, hein? Obrigada. Ali tá o. Pra esse cabelo, você pode estar com o cabelo mais escuro? A gente consegue chegar nesse cabelo aqui? Esse cabelo aqui? Pode. E se tiver com o cabelo mais claro, consegue chegar nesse tom? Conseguimos. Consegue chegar fazendo, na verdade, vamos supor, o seu. A gente vai criar contraste. No caso, o que seria criar contraste, no caso, para ti? Eu faria a passagem de cor dele com tonalizante, não com coloração, só para eu criar esse contraste na raiz. E eu pegaria o seu cabelo, né? Eu pegaria Jennifer Lopez. Eu pegaria alguns tons em castanho no meio, para ele realmente te trazer essa sobrancelha. Fazer você acontecer. Vamos embora. Tem perguntas para você, vamos lá? Vamos lá. Boa tarde, Nani. Meu nome é Sabrina, eu amo seu programa. Obrigada, amor. Tô amando as dicas do Arthur. Queria saber
Se luzes, eriçado é igual a hot toffee. Quero muito fazer, mas falaram que luzes, eriçado é igual? Vamos lá. Sabrina, né? Sabrina, eriçado, Sabrina, é o que a gente chama de empilhamento, tá? Profissionalmente empilhamento. falando. Vamos lá que técnica de mim... empilhamento, que é o eriçado. Eriçado e empilhamento, não tô entendendo. Isso, hoje em dia a gente vê muito eu vou fazer aqui num pedacinho. A gente vê muito profissional usando aquele pente fininho assim. e fazendo isso aqui. Tá. Por que fazemos isso? Isso é uma técnica para deixar a saída mais natural do cabelo. Ela em si não é uma técnica que a gente pode utilizar como ela... eu não posso dar o nome de hot toffee, porque o eriçado ele é uma técnica para eu alcançar o hot toffee. Entendeu? Então, quando a gente iriça, existe o médio, o curto, o médio e o longo. Cada um vai me dar um efeito. Então, um exemplo, o curto eu vou ter um efeito mais claro, o médio eu vou ter um efeito médio de clareamento e o longo, por incrível que pareça que a gente fala longo, eu vou ter o mais suave possível. Então, o profissional, no caso, que vai trabalhar contigo, Sabrina, que vai fazer seu cabelo, ou um dia vai me visitar no salão, eu vou te explicar com o maior prazer, ele vai definir a quantidade de clareamento que ele vai ter nesse empilhamento. Mas você trabalha antes a pessoa, ela vai lá, você analisa, você faz teste? Eu procuro. O teste de mecha, vale lembrar o seguinte: o teste de mecha ele não é uma segurança, Nani, que o cabelo pode ficar intacto numa descoloração. Vou te explicar o porquê. A cliente, às vezes, em casa, Nani, ela tem a questão de passar a chapa, um exemplo, muito na franja. E no restante do cabelo ela não passa, porque ela gosta dessa franja mais alinhada. O que acontece? Ela não usa nenhum produto para proteger, ela não usa nada para proteção. Ela tá danificando esse fio. Eu venho, faço o teste de mecha na região do posterior da cabeça dela. Passou. Na hora que eu vou descolorir, eu tenho um problema. Problema na frente. Quem tem problema de tireoide? Exemplo, existem pontos do cabelo, quem tem problema de tireoide, como a alopécia, que ele tá sem a vitamina e o hormônio. Na hora que eu ponho pó, mesmo sendo de 10 volumes, eu tenho quebra. Então, é difícil. Trabalhar com pó descolorante é muita responsabilidade. Então, quando você vai fazer o teste de mecha, se preocupe até onde o seu cabelo vai alcançar a cor saudável. Então ele vai te mostrar, o seu cabelo vai até aqui saudável. Passou disso daqui, não dá pra ir. Não vai. Então, vai hidratando, fica um tempo. E de quanto tempo você aconselha, por exemplo? Eu fiz o teste, consigo chegar a pouquinho, daqui 3 meses? Eu acho que é bacana assim, a gente dá um espaço de 6 em 6. A Adriane Galisteu, por exemplo, ela não vive descolorindo o cabelo dela, ela tem aquele cabelo que é um ícone. Então a Adriane Galisteu, um exemplo, eu sempre sigo esse exemplo. Então vai de 5 a 6 meses quando você vê que seu cabelo está danificando muito. Dá espaço mais esse tempo para hidratar. Né? Literalmente. Obrigada, amada. Obrigada, amor. Convida mais uma vez. Por favor. Insta. Insta Arthur Tavares 1, Salão 88 Hair. Endereço novo, Rua Intiguçu 181. Aguardo vocês lá. Certo, maravilhoso. Fica comigo, nós vamos para o jornalismo agora. Com ela, maravilhosa, Vitória Santiago. Boa tarde. Trazendo notícias que está acontecendo no Brasil e no mundo, hein? Boa tarde, Nani, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tarde Top. Hoje eu trouxe 2 destaques, um internacional e outro nacional. Vamos começar falando sobre o Festival de Cannes, que começou ontem, né, na terça-feira, na França, onde vai ser escolhido vários longas, filmes, dramaturgias, para receber a Palma de Ouro. E uma das polêmicas que está rodeando bastante esse evento foi a presença do ator Johnny Depp, que ficou afastado das telonas por um longo período, depois de enfrentar um longo processo com a ex-esposa dele, que o acusava, de violência sexual, de violência doméstica. Então, ontem, ele foi muito aplaudido no festival, que, inclusive, iniciaram a abertura do Festival de Cannes 2023 com um filme ao qual ele é o protagonista principal. O nome do filme é Jeanne de Burrell, um dos filmes mais conhecidos da época e que foi exibido no festival mais conhecido do mundo. Ele foi muito ovacionado, ficou muito emocionado por todos os aplausos, mas olha, Nani, teve muita gente que não gostou da presença dele ali, viu? Parece que cerca de 100 profissionais fizeram um baixo-assinado criticando os diretores franceses e até mesmo criticando a diretoria do evento de permitir que um filme de uma pessoa que foi acusada, que se envolveu em polêmicas, com a ex-mulher, estivesse ali presente no evento. Então ele também vai participar para concorrer, para receber a Palma de Ouro. Inclusive, Nani, o diretor do evento, que também é um
dos júris da edição, Ruben Östlund, ele afirmou que apoia a greve que está acontecendo nos Estados Unidos com os roteiristas hollywoodianos, né? Eles estão reivindicando por melhores condições de trabalho. Ou seja, muita polêmica, muitos filmes bons para serem julgados no festival desse ano e Johnny Depp voltando para as telonas, podendo aí voltar a fazer o que ele ama, né, que é atuar, que a gente sabe que foi um processo bem justo, né? Inclusive, ela recebeu um parecer aí desfavorável da justiça, tendo que pagar um valor gigantesco para o Johnny Depp por difamação. Bom, uma outra notícia é sobre a APA Show 2023, que acontece até amanhã, dia 18. Quem tiver interesse, consegue comprar o ingresso na internet mesmo, se inscrever. É o maior evento de alimentos e bebidas das Américas, onde as pessoas vão ter acesso aí a várias soluções tecnológicas para o varejo e também entender, Nani, quais são as altas agora que podem ser investidas no mercado. Uma delas, por exemplo, que eu fiquei bastante curiosa ontem, é o crescimento de comidas, né, e de alimentos naturais. É uma tendência que tem sido estudada nos últimos 5 anos, onde as pessoas estão optando mais por comprar alimentos saudáveis. Mas algo que é muito engraçado é que está sendo já pensado no varejo brasileiro possibilidades também para as crianças, né, de alimentos saudáveis para o público infantil. Uma outra vertente é de uma linha que vai ser lançada já no próximo mês. Estou dando essa notícia aqui de antemão para vocês, da linha Rei Mate, né? Quem não conhece aí, que toma o chá leão, onde uma linha com chás para combater TPM, cólica e até mesmo aquelas mamães que estão num processo de amamentação e por conta do bebê puxar bastante, né, os seios daquela mamãe, ela acaba ficando com muitas dores. Então, chás para amenizar esses tipos de dores já estão sendo trabalhados aí no mercado, que será lançado já no próximo mês. Então, vale a pena quem quiser ir conferir a feira, tanto aqueles que estão entrando no negócio do varejo, quanto aqueles que também querem aprender sobre o varejo brasileiro. Tem muitas novidades, muita coisa boa, muita tecnologia, inovação e lançamentos, viu? Não só de comidas muito boas aí que estão para ser lançadas no varejo brasileiro, mas também de bebidas saudáveis e alimentos também saudáveis e frescos que a gente já vai ver nas prateleiras brasileiras já nos próximos meses. Nani? Adorei. E primeiro também, né, poderia passar tudo isso aí da geração mais saudável, né, para as escolas também, né, que as lanchonetes, os alimentos da escola induzisse também, né, ter alimentos saudáveis para as crianças, né? Porque coloca porcariada aí a geração fast food, aí, meu bem, vai sofrimento, né? A saúde no futuro agradece. Parabéns, Vitória, obrigada, viu? Eu agradeço. Mais destaques, né, e detalhes aí de todas essas notícias no RB Notícias às 18h30. Nani? Obrigada, sua linda. Maravilhosa, adorei, viu? Obrigado. Obrigada, viu? Qual o nome da modelo? Renata. Renata, obrigada, sua linda, tá? Bom, tô indo para o intervalo comercial, volto com o Milton Mussini. Como vocês já sabem, a gente vai falar sobre drogas, tá, gente? Ele vai orientar, ele é um especialista, palestrante, viaja esse Brasil todo palestrando, explicando, orientando, mas tudo isso daqui a um minutinho, tá? Não saiam daí.